paz e alegria, eu sou o pastor Ricardo e estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Comentamos de forma geral, em mensagem anterior, a respeito das bem-aventuranças. Você encontra aqui no nosso espaço essa mensagem. Também já falamos a respeito das bem-aventuranças anteriores, a que iremos comentar hoje aqui. Você encontra igualmente as mensagens aqui no nosso espaço. Hoje nós vamos ler apenas o versículo 5 de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Muitas vezes se confunde mansidão com paciência, calma, falta de reação. Os mansos, em alguns momentos, podem sim passar até mesmo pela ira. Ter momentos de grande chateação e até reação diante de uma injustiça que seja cometida contra outras pessoas, por exemplo, ou quando se tenta mudar a mensagem do Evangelho. A questão passa por irar-se, mas não pecar. Não exagerar. Não ser injusto no momento da ira. Não alimentar essa ira para além da necessidade de uma solução de um problema específico. Ou Jesus, por ter expulsado os vendilhões do templo com um chicote que ele mesmo preparou, não era manso. Ali nós entendemos o zelo e não pensamos na falta de mansidão, mesmo com uma cena tão dura e tão forte. Precisamos entender que isso envolve mansidão, situações duras também envolvem mansidão, envolvem zelo, mesmo quando outras pessoas praticam essas ações mais duras. O texto de Mateus parece querer dizer, no contexto em que ele se apresenta, que os mansos seriam aqueles que sofrem injustiças e que não buscam por vingança, aguardando que o Senhor faça o que for do seu agrado, até mesmo passando por perdoar a pessoa que cometeu a injustiça se ela se arrepender. Quando nós nos vingamos, temos uma resposta, uma devolução em relação ao que nos foi feito. Nesse caso, até mesmo as palavras mais duras ditas pelos salmistas, clamando por penas as mais variadas e duras para aquelas pessoas que iam contra eles e contra a vontade do Senhor, podem sim mostrar algum tipo de mansidão. Isso porque eles clamam pela ação do Senhor, dão algumas sugestões duras, pesadas, mas estão esperando pela ação do Senhor. Talvez, se fosse para eles mesmos agirem diante daquelas circunstâncias, eles tomassem atitudes até mais duras que aquelas apresentadas. Então, apesar de fazerem propostas, eles na verdade estão esperando que o Senhor faça alguma coisa, não estão querendo agir por conta própria. Aguardar pelo que queira o Senhor é abrir mão da vingança, é verdadeiramente ser manso. Aquele que poderia até mesmo reagir diante de uma injustiça contra si, contra outra pessoa, ou contra a mensagem do Evangelho, mas que deixa que o Senhor faça o melhor. Esses herdarão a terra. É claro que às vezes é necessário tomar uma atitude, como no exemplo de Jesus com os vendilhões do templo. E aí, nesse momento em que uma atitude se faz necessária, nós precisamos dosar o momento de agir e o que fazemos para, de fato, buscar a solução do problema. Infelizmente, nós não vemos essa busca pela mansidão em nossos dias. Mesmo diante das injustiças, as pessoas acabam dando uma resposta acima do tom de uma mera tentativa de solução. E muitas vezes até muito mais dura do que de fato é necessário. Algumas até injustiças, na verdade, são invenção. Mas há aquelas que são de fato reais. Triste é quando a pessoa acha que foi injusto, mas na verdade havia razão de fato para aquela situação acontecer, para que aquela palavra fosse falada, para que ela ouvisse aquilo que foi dito para ela. Claro que o fato de existir uma razão, ela não torna necessária a ação. Ela abre uma possibilidade, mas buscando uma chance para a revisão, para a mudança, e não simplesmente para jogar na cara do outro aquilo que está acontecendo. De uma forma ou de outra, a reação deve ser dentro desse limite de querer buscar uma solução e não dar uma resposta lacradora ou mitadora, que apenas deixa o problema em evidência sem a chance para uma mudança. Nós precisamos entender esse limite entre querer buscar uma solução e apenas gerar mais polêmica, porque nós somos diferentes.
Os herdeiros do Senhor são aqueles que se arrependem, amam, confiam, não buscam vingança e aguardam a resposta da parte do Senhor. Não ficam provocando o outro quando alguma coisa acontece. Quando muito, alertam para buscar uma mudança, para buscar uma solução. Nunca apenas para gerar mais polêmica, para jogar gasolina na fogueira, falando apenas para jogar o erro na cara do outro, como eu já falei. Se não estamos buscando pela solução, se não estamos prontos a ouvir do outro, eu errei, e perdoar o outro, não estamos agindo como mansos do Senhor e estaremos longe de herdarmos a terra. A disposição a apresentar algo para o outro deve ser na tentativa, então, da busca de uma solução. Se o outro não quiser, aí é com ele. Mas nós precisamos ter essa motivação e essa disposição, pois assim anunciamos o reino do Senhor e convidamos as outras pessoas para fazerem parte desse reino. E se o outro não entender essa disposição em nós, precisamos ter certeza que ela seja real, mesmo o outro não entendendo. Quando Jesus era chamado de pecador por comer com os pecadores, ele de fato não era, mas as pessoas achavam que ele era, diziam que ele era. Se as pessoas acham que a nossa motivação é outra, nós temos que ter convicção diante do Senhor, qual é a nossa convicção, e mantê-la diante do Senhor. E aí, o mais importante é que o Senhor reconheça. É claro que é muito bom quando o outro nota em nós essa disposição, mas às vezes o outro não quer notar. Não é interessante para ele notar, porque aí ele vai ser impactado com aquela realidade e vai precisar mudar. E então ele tenta dizer que nós é que estamos errados, é que nós é que não temos o que falar, ou que nós temos outra motivação, outro desejo, outro tom de voz, o que quer que seja. É legal quando o outro entende a nossa motivação, mas se não for possível, é importante que diante do Senhor sejamos reconhecidos com a motivação correta quando buscamos o outro para que haja uma mudança, quando apresentamos uma situação para que haja de fato uma mudança e não apenas para aumentar o problema. Os mansos aguardam pelo Senhor. Às vezes se torna necessário agir, e nesse momento em que agem, não agem por vingança, não agem para simplesmente jogar na cara do outro erro, não agem para ampliar o erro ou não esperando do outro a mudança. Na verdade, agem clamando por mudança. Agem, na verdade, dando ao outro a chance de mudar, para que todos sejam perdoados e caminhem junto com o Senhor. Permitindo o Senhor, nós retomaremos esse assunto. Que Ele nos abençoe. Forte abraço. Até mais.